Tudo bom, chefe? Como é que você tá? Tudo tranquilo e vocês? Tudo ótimo. Minha Só primeira tentar. pergunta é: você precisa compartilhar a tela, porque a gente não teve muito tempo de fazer testes antes e tudo mais, mas lá no canto do meio, Deixa eu bem só no meio tentar. inferior da tela, tem um Start Screen Sharing. Tá, só tentar trocar que ele tá jogando para um outro fone aqui, o meu. Deixa eu ver se agora tá. Acho que agora foi. A gente tá te ouvindo Mas. bem. Dá pra ouvir? Não, legal. Tô ouvindo bem. Eu ainda dei o azar de ficar rouco totalmente sem voz anteontem. Espero que esteja dando para ouvir bem. Deixa eu ver onde que faz o share aqui. Tá. Start Screen Sharing. Perfeito. Ele vai aí, igual do Google Meets, bem tranquilo, né? Aham. Deixa Tô eu. quietinho aqui no canto, pode mandar ver aí. Tá, eu tô com 3 telas aqui, deixa eu só ver se eu consigo acertar aqui o conteúdo certinho. Opa. Vocês estão conseguindo ver já? Tá dando pra ver perfeito. Estamos vendo o slide. Ah, bacana. Bom, beleza. Eu também nunca tinha usado essa ferramenta. Qualquer coisa que esteja eventualmente parecendo errado, alguma coisa assim, só me avisar que eu vou tentar acompanhar o chat ali. Mas obrigado, pessoal. Bom, vou tentar trazer hoje um conteúdo, digamos, expresso sobre SRE, né? Quem já conhece um pouco mais do assunto e já pegou o livro para ler do Google, sabe que é um conteúdo bem denso, são mais ou menos uns 40 capítulos, sem falar dos workbooks e apêndices, então é um tema que, assim, acho que dá para aprofundar bastante, mas eu vou tentar trazer um conjunto de insights e sugestões que possam, na prática, gerar valor para qualquer um que queira melhorar o seu produto digital na perspectiva de confiabilidade, né, de operação, tentando trazer ideias que vocês possam aplicar semana que vem, enfim, no próximo ciclo de desenvolvimento, né, coisas que sejam úteis sem demandar que vocês aprofundem em tudo, né? Então, é uma tentativa, tomara que isso gere valor para todo mundo nos seus produtos digitais. Deixa eu passar aqui. Bom, vou me apresentar brevemente, né? Eu já tenho um certo tempo de estrada, estou mais um cidadão aí aglomerado na pandemia junto com as crianças em casa, né? Isso é uma situação bem difícil que a gente está passando, ainda bem que a gente já está melhorando, né? Então, estou aí com meus dois pequenininhos aí o tempo inteiro aqui em casa. Se eles eventualmente gritarem aqui no meio da talk, vocês sejam compreensivos, por favor. Quem já me conhece há algum tempinho, eu fui fundador e depois CEO da Rivendell, né? Fundador e CEO da Rivendell, que foi uma empresa de consultoria bem focada em Cloud DevOps. A gente, várias das empresas que estavam começando seus produtos digitais em 2013, 2014, a gente ajudou bastante nessa primeira arquitetura de nuvem, né? Teve Nubank, Guia Bolso, várias empresas aí da época da Casec, MonaX, esses fundos de Venture Capital presentes no Brasil. A gente trabalhou com muitas das empresas. A gente ficou com essa empresa, enfim, ela cresceu num ritmo bem legal durante os primeiros 5 anos, né? E no começo de 2018 a gente acabou vendendo ela para a Mandic, que é uma outra empresa um pouco maior, né? Presente nesse conjunto, nesse ecossistema de Cloud DevOps. Ela acabou de ser vendida também para uma outra empresa maior que chama Claranet. E aí, enfim, foi um ciclo super legal lá. A gente trabalhou muito focado com Cloud DevOps por quase 7 anos dentro da Rivendell. Antes eu já tinha trabalhado com Cloud desde 2009, né? Então tem bastante tempo. E desde o começo do ano passado, eu estou agora focando muito numa empresa que chama Elvenworks, minha empresa atual, no qual a gente está criando e oferecendo já, né, em produção uma plataforma de observabilidade que tenta ajudar as empresas a terem sucesso com SRE, com nuvem. Então, esse tema de nuvem e DevOps tem sido meu foco já há bastante tempo. Então, enfim, tem bastante história para contar. Nesse período, principalmente de consultoria, né, que a gente acaba atendendo a várias empresas, eu tive contato com mais de 300. Então, assim, deu para ter todos os tipos de ambiente, desde corp super burocrático até, enfim, empresas que acreditavam que não poderiam usar DevOps porque eram auditadas, né, como se Google, Amazon e outras não fossem também, né, e até empresas que já nasciam digitais e que já queriam ter o estado da arte da engenharia desde o primeiro momento. Então, deu para pegar cenários aí bem heterogêneos e, enfim, a gente viveu bastante coisa aqui que vale a pena compartilhar.
Bom, primeiro, apresentando um pouquinho o que é o SRE, né? Existe muito essa questão do que é o SRE, o que é o DevOps, os dois termos são super comuns aí hoje em dia, né? O SRE, ele basicamente, o pessoal brinca isso, né? Que é uma implementação de DevOps, ele é como o Google sugere que você deveria implementar DevOps nos seus produtos digitais, e embora tenha uma carga forte opinativa e várias sugestões do Google nisso aí, ele pode ser aplicado por qualquer empresa. Então, não tem nada que seja específico do Google, específico de empresas muito grandes. Várias das práticas e recomendações são válidas para qualquer empresa, mesmo o seu primeiro time ainda bem inicial. Então, acho que tem muitas ideias ali que valem a gente conhecer para tentar aplicar e, com isso, ter um benefício, né? E, bom, é sempre legal a gente discutir um pouco sobre as motivações, né? Assim, por que uma empresa deveria se importar com o SRE, por que isso na prática faz diferença. E eu já atuei em alguns cenários muito, muito competitivos, né? Alguns como fintechs, alguns mercados que estão tendo investimentos muito grandes, né? E na perspectiva um pouco mais executiva, né? Assim, por que uma empresa deveria colocar suas energias em adotar uma cultura de SRE, tentar se tornar um pouco mais focada nesse contexto de automação, é porque tipicamente o SRE traz muita competitividade, né, para as empresas. Ela permite que a empresa consiga executar seus experimentos de negócio, consiga aprender mais rápido sobre o cliente e, hoje em dia, né, mais do que uma empresa que tem muito dinheiro, que está muito consolidada, as empresas que a gente acredita que vão ter sucesso no médio e longo prazo são as que aprendem mais rápido, né? Especialmente sobre o seu cliente, especialmente sobre o seu mercado, e se ela aprende muito rápido sobre o que o cliente quer, ela vai conseguir entregar uma experiência muito, muito diferenciada e ela vai conseguir ser mais competitiva do que seus concorrentes que não tenham a mesma facilidade, né? Então, o SRE ajuda muito que você saia do campo de ideias, né, do campo teórico, aplique essas suas ideias em produção de uma forma bem tangível, né, e consiga medir e aprender com isso. Então, acho que isso é um ponto principal. Se você quer ter sucesso na sua empresa e que ela seja competitiva perante os seus concorrentes, ajuda bastante você a aplicar as ideias e recomendações do SRE. Então, é uma ótima motivação. Primeiro, eu vou trazer algumas sugestões, e aí, assim, uma forte carga de opinião e experiência acumulada aqui. Enfim, tem muitas cicatrizes aqui e experiência que a gente acumulou desde a época que eu ainda tinha cabelo, então tem muito, muito tempo. Então, isso aqui cada um pode tomar para si, né? Não de uma forma tão literal, talvez um pouquinho aí de aplicar o que se encaixa no seu contexto, mas são coisas que a gente, ao longo dos anos, vendo muitas empresas criarem seus produtos e colocar em produção, a gente viu que correlacionava bastante com o sucesso, e então a gente vai sugerir de uma forma mais assertiva, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Isso aqui é um conjunto de ideias que a Amazon chama de os 6 R's, né? Basicamente, se você está num cenário no qual você, de repente, assumiu um time, assumiu um produto que não está ainda 100% em nuvem pública, que ainda está montando a sua estratégia, ele considera que você deveria avaliar para cada aplicação, para cada workload, essas 6 possibilidades, né, na prática. A primeira delas, que é uma que envolve provavelmente mais esforço, mas também entrega mais benefício, é o refactoring, né, que seria você pegar a sua aplicação e você reescrever ela, você fortemente redesenhar para que ela seja beneficiada pela nuvem, né? De fato, pensando que a nuvem é o seu runtime, como que você torna aquilo ali o mais adequado possível, né? Então, é um grau um pouquinho maior de esforço, mas garante que você obtém os benefícios. Tem uma segunda opção, que é o replatform, né? Que é quando você não quer necessariamente colocar tanta energia naquele contexto ainda, você não tem tempo, de repente, para reescrever, mas você quer, ainda assim, obter algum benefício da nuvem, você pode fazer o que o pessoal chama de replatform. Exemplos simples, né? Eu, na época de desenvolvimento, trabalhava muito com servidor de aplicação Java, assim, Java sempre foi meu principal ecossistema. Isso aqui no replatform seria você, por exemplo, externalizar a seção da sua aplicação colocando num serviço de rede como o Redis, Memcache, você eventualmente tornar as suas máquinas de aplicação o mais stateless possível, né? Você, por exemplo, upload de arquivo, qualquer coisa que você persistiria dentro de uma máquina específica, você troca para isso, escrever eventualmente num S3, alguma coisa que seja fora do estado da máquina. Então, isso aqui seria basicamente mais configuração, né, do que realmente uma reescrita. E tem as outras 4 opções que são tipicamente aí você mais, enfim, abandonando um workload legado que você não possa mexer tanto, não abandonando necessariamente, mas o rehost, ele é um modelo que o pessoal chama de lift and shift, que você leva para a nuvem com a mesma modelagem, tipicamente máquina virtual, sem fazer praticamente nada além de
de mudar os endereços, TNS e tudo. Isso aqui pode ser algo que você faz porque você não tem tempo, né? Mas isso aqui não é, de forma alguma, o melhor modelo para rodar na nuvem, vai custar mais caro e não vai ter tanto benefício de confiabilidade assim, então é um cenário não tão legal. Tem alguns casos, enfim, eu já peguei alguns cenários de mercado financeiro, principalmente com muita mensageria, muitas soluções que usam protocolos de rede bem antigos, né, coisas que não são suportadas na nuvem pública, você pode ter que manter, né, no ambiente em que você tinha, né, um data center on-premise tipicamente, e acontece muito nesse processo de migração e modernização, você eventualmente perceber que, olha, aquela aplicação que você tinha, de repente o teu CRM legado, algum sistema ali que você eventualmente usava, vai ser melhor você ou recontratar num outro modelo, software como serviço, alguma coisa assim, ou até abandonar, né? Você talvez esteja migrando a sua arquitetura com uma motivação de fato de modernização, talvez você abandone algumas aplicações pelo caminho, porque elas já não atendem mais o negócio, isso é uma das opções também. Então, essa é sempre uma das decisões, né? Só para pensar que tipicamente, o refactoring e replatform, elas entregam um benefício de fato do uso da nuvem, né? E isso, na prática, vai te trazer uma experiência de sucesso na nuvem, né? Se você eventualmente migra sem fazer nada, que seria o rehost, talvez você tenha uma percepção, cara, tá ficando mais caro, eu não estou tendo nenhum benefício, né? Então vai um pouco da carga de esforço que se consegue ter aí dentro do cenário. E aí eu vi uma das perguntas ali do SRE, né, de skills dentro dos times ou time externo central. Vou comentar sobre isso mais para frente. Tem assim, algumas nuances para a gente avaliar sobre isso e até como fazer isso com sucesso. Esse é um dos pontos que é mais difícil, realmente. E aí, bom, vamos lá. Assumindo que você não escolheu ainda, né, a sua plataforma, que você está no momento aí de avaliar, até migrar, etc. e tal, o que eu sugiro sempre, né? Se você está num contexto early stage, no qual o aprendizado sobre o modelo de negócio, a validação ainda está num cenário embrionário, eu recomendo velocidade mais do que qualquer coisa. Então, escolher a nuvem que o seu time já conhece, que não vai ter uma dificuldade com isso, é sempre melhor. E essa questão de eficiência de custos, no futuro, quando você já está tracionando, você vai ter várias possibilidades de crédito de nuvem, eventualmente migração para cá e para lá com algum incentivo, né? Então, uma vez que você já provou o modelo de negócio e já sabe que aquilo ali vai ser um produto de sucesso, você consegue otimizar custos e outras coisas operacionais mais para frente. Então, no primeiro momento, eu focaria muito em qual vai ser a plataforma de nuvem que oferece os serviços e que o time conhece, que vai permitir o máximo de velocidade e o máximo de aprendizado. Então, isso para mim é fundamental. Qualquer outra coisa que possa ser depois deve ser deixado para um segundo momento, né? E tem um outro tema que aparece bastante. Eu trabalhei muito com as principais plataformas de nuvem, mas principalmente a Amazon, Microsoft e Google. O pessoal às vezes pergunta, cara, eu deveria ir para um modelo multi-cloud? Isso é um modelo que faz sentido, não faz? E, assim, ontem eu tive, inclusive, um webinar ontem à noite com o pessoal da Vtex, que é uma das poucas empresas no Brasil no qual realmente esse cenário multi-cloud pode fazer sentido em função da redundância, da tolerância à falha, mas, de maneira geral, a multi-cloud para quase todas as empresas é uma má ideia. Por quê? Basicamente, isso traz muito mais complexidade. Se você usa multi-cloud, acaba que o seu denominador comum, né, entre tudo que você está rodando, vai ter que ser máquina virtual, né, ou talvez container, né, talvez você consiga ter aí uma abstração de container, mas você dificilmente vai ter uma arquitetura que consegue explorar ao máximo o que cada nuvem específica pode utilizar, né, na prática. A simplicidade e integração entre serviços que você teria se você escolher uma nuvem específica, você acaba não tendo se você vai para um modelo multi-cloud, porque para você generalizar, os denominadores comuns acabam sendo VM, container, banco de dados relacional como serviço. São poucos serviços que realmente são mais ou menos portáveis entre eles, né? Mas eu vou citar alguns casos específicos no qual isso pode fazer sentido, né? Você pode ter alguma coisa multi-cloud se justificando. Seriam cenários, por exemplo, pega empresas que fazem aquisições, né? Tem M&A e tal, tem várias unidades de negócio. Talvez você tenha, né, na prática, uma unidade de negócio da empresa querendo usar, ou ela já usava uma determinada plataforma e você, na tua outra estrutura, tinha outra, né? Nesses cenários, às vezes, não vale a pena o esforço você migrar alguma coisa, você deixa aquilo ali autônomo, e isso pode, enfim, ser mais efetivo do que você tentar adequar tudo para o único modelo central, né? Tipicamente, preservar autonomia e velocidade, normalmente é um modelo que eu gosto bastante. E tem um outro cenário que eu já vi também, que isso tipicamente pode fazer sentido, especialmente se você tem algum incentivo de custo. Eu já vi em alguns cenários você ter a plataforma transacional numa plataforma de nuvem, tipo, dizer que você está usando a Amazon para ser o teu transacional do seu produto.
Eu já vi não raros cenários no qual, por exemplo, a empresa prefere usar o Data Lake no GCP, alguma coisa que você tem um transacional alimentando dados via streaming ou via qualquer outro modelo numa outra plataforma. Isso não é tão simples assim, mas pode funcionar se você tiver algum incentivo muito bom, ou de custo, ou de, sei lá, o Google tem uma fama muito boa pelos serviços de machine learning, coisas de dados. Talvez você consiga um modelo no qual você usa duas plataformas de nuvem, mas com uma motivação clara, né? De, olha, no transacional acontece assim, no analítico acontece de outro jeito, e eu tenho, de repente, algum incentivo financeiro ou de alguma coisa específica de tecnologia que pode fazer sentido, mas, de maneira geral, não considere que isso aí vai te ajudar. Quase sempre é uma má escolha. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo para escolher isso e ter sucesso. Tá? Então, isso é um modelo bacana. E aí, outra coisa muito, muito opinativa minha, isso, se for perguntar para algum cara de qualquer nuvem, o cara vai te falar que eu estou falando abobrinha, mas isso é porque existe um certo conflito de interesse. Tá? Então, tipicamente, se você tem um serviço de nuvem gerenciado que oferece algo baseado em uma solução open source, vamos pensar, por exemplo, Elasticsearch gerenciado, o Kafka gerenciado, um Postgres, qualquer coisa open source que você está usando, gerenciada pela plataforma de nuvem e que você tem aquilo ali disponível de uma outra forma, eu prefiro isso. Por alguns motivos. Né? Primeiro, é muito mais provável que o seu time já conheça aquela tecnologia, porque ele já mexeu em um outro cenário. Né? O acesso à informação, ao conhecimento, ele é diferente. Né? Você passa a ter condição de, por exemplo, ter um ambiente local usando um Cassandra, usando um Postgres, qualquer coisa que você queira usar. É mais provável você conseguir acesso a pessoas que já têm experiência. Se você está usando alguma solução open source, por exemplo, se for tentar usar um DynamoDB, tipo, o DynamoDB, ele, enfim, não era disponível em lugar nenhum, além da Amazon. Agora tem até algumas formas de testar, mas você normalmente, quando você usa open source, você consegue ter mais competição. Né? Você tem, por exemplo, quanto que custa o Postgres ou o Elasticsearch na Amazon, no Microsoft, no Google. Então, mais concorrência, mais abertura ali para players entrarem, tipicamente te entrega uma certa proteção um pouco melhor com relação ao bidding e um pouco mais de concorrência. Então, para você evitar surpresa e ter uma arquitetura legal e barata, isso ajuda muito se você adota soluções open source como ponto de partida. Isso aqui, claramente, está forte opinião minha. Isso aqui não é obrigatório que seja assim em todos os casos, mas se você tiver duas opções, sei lá, ou o Kafka gerenciado ou algum outro serviço específico só naquela plataforma de nuvem, por exemplo, eu preferiria ir com o que tem um open source que atenda. Tá? Então, acho que isso é bem, bem interessante. E outra coisa, né? As plataformas de nuvem hoje, cada uma delas, as três principais, tem mais de 200 serviços de nuvem. Cada um desses 200 serviços tem várias unidades. Você tem basicamente mais de 1.000 SKUs em cada plataforma de nuvem hoje. O que é um SKU? É um item que pode aparecer na sua fatura de nuvem. Cara, você tem mais de 1.000 unidades que podem aparecer, mais de 200 serviços. Cara, entender o que está na sua fatura de nuvem é muito, muito difícil. Isso aqui virou, em alguns casos, rocket science. Mesmo empresas que são parceiras de nuvem, que têm obrigação de conhecer esse serviço e analisar, para você entender onde que está indo o bidding dentro de uma arquitetura assim, muito, muito nova, né? É bem difícil. Então, o que a gente normalmente sugere? Se você tem essa questão do custo de nuvem como algo importante, né, de se manter sob controle, e com dólar a R$ 5, alguma coisa, para quase todo mundo isso é importante. Eu sugeriria assim, nunca tenha tanta certeza de quanto ele vai custar antes de você colocar um ambiente real, pode ser em produção, pode ser em staging para você testar, mas só depois que você roda e acompanha 1 ou 2 semanas, você vai ter realmente um pouquinho mais de certeza sobre quanto aquilo vai custar. E o data transfer, cara, isso aqui assim, é uma forte carga de opinião aqui também. O que a Amazon, Microsoft e Google têm de modelo com relação a data transfer, as cobranças, não foi feito para um cidadão normal entender. Ali é muito complexo. Você saber se você está tendo, cara, dentro da mesma região, dentro da mesma VPC, cara, é muito, muito complexo. Tem um player menor que é a DigitalOcean, ela tem um modelo de data transfer que eu acho bem mais fair, que ela basicamente te dá, para cada coisa que você contrata, pode ser uma máquina virtual, um banco de dados, etc e tal, ela te dá uma franquia bem boa, né, tipo alguns tera de dados por mês. Se você não estourar aquilo ali, e aí, independente se vai ser dentro da mesma zona, se vai ser para a internet, enfim, no modelo bem mais fácil de entender. Se você não estourar a franquia total contratada, você não paga mais. Né? Então, essa questão do data transfer, realmente, as plataformas de nuvem falam, né, que elas querem te ajudar, tem o tal do Trust Advisor da Amazon. Então, cara, eu trabalho com a Amazon há 12 anos, assim, tem bastante tempo. As nuvens não querem de verdade que você consiga entender e otimizar tudo. Assim, elas querem te ajudar
em algum grau para você ter sucesso, mas assim, é muito obscuro, então assuma que você só vai conhecer de verdade quanto que custa quando você coloca em produção, e aí tem uma preocupação forte que a gente na época da Rivendell suportou mais de 300 empresas. Quase nunca a gente encontrava um ambiente tagueado com versões realmente claras ali sobre, cara, de que produto isso aqui faz parte, de que ambiente que eu estou falando, né? E se você vai analisar faturas da Amazon, qualquer coisa de billing, sem ter muito tagueamento, é muito difícil mesmo você saber, cara, onde está indo o teu dinheiro, né? Então, isso aqui é um cuidado relativamente simples de ter no começo. Isso aqui vai nos teus scripts de automação, tudo. Se você faz isso com um pouquinho de cuidado no começo, te ajuda bastante no futuro, porque otimizar o que você não tem tagueado depois é uma arte quase magia negra, assim, é muito difícil mesmo. E tem um outro ponto que surgiu, acho que tem uns 3, 4 anos para cá, as nuvens começaram a propor o que eles chamam de Well-Architected Frameworks. Né? A Amazon e a Microsoft até usaram o mesmo nome, esse nome existe dentro das documentações de plataforma e tudo. O Google tem algo parecido, que não tem o mesmo nome, mas é semelhante também. Normalmente, quando você vai para uma plataforma de nuvem, colocar um produto novo em produção, quanto mais você puder seguir isso, para ficar no caminho feliz de cada plataforma de nuvem, isso vai te ajudar a ter sucesso. E aí, por que eu falo isso sobre o caminho feliz, né? A gente pegou alguns cenários no qual, por exemplo, o time de produto, o time de arquitetura, queria usar algum serviço que ele já conhecia, etc. e tal. Por exemplo, na época a gente fez um projeto lá que ia para o GCP, o pessoal tinha uma opção de usar um serviço que era semelhante ao Kafka lá do Google, não lembro se era o Dataflow, Dataproc, alguma coisa assim, e o time queria muito usar o Kafka porque ele já conhecia antes, etc. e tal. Cara, assim, resumo do experimento. Usando o serviço Caminho Feliz da plataforma de nuvem, que era o recomendado lá e tal, em vez de usar o componente do Kafka que era oficialmente suportado, cara, o desempenho melhorou 5 a 10 vezes em termos de vazão, ficou mais barato, simplesmente porque, cara, aquele componente do Caminho Feliz, ele é muito mais testado pela própria plataforma de nuvem pelos clientes do que qualquer outro cenário que você vai pegar que não é o cenário ideal. Então, se você não quer escolher um super caminho de teste, integração, que o teu time vai lidar com essa complexidade, é melhor você seguir o caminho que a plataforma sugere, a não ser que você tenha para cada componente um motivo forte para escolher algo diferente. Né? Porque aí você fala, cara, eu quero usar tal banco, tal componente, tal, porque eu tenho um motivo técnico importante, então por isso eu vou arcar com esse custo e complexidade de sair da via pavimentada, igual o Davi comentou, né? Isso aqui é mais ou menos isso, né? A plataforma te entrega um caminho que é mais garantido, é mais feliz, ele com certeza tem mais lock-in, você não tenha dúvida, né? Mas isso vai te trazer um trade-off de uma menor carga operacional e menor custo também. Então, é legal conhecer e tentar se manter dentro dessa via que eles recomendam. Isso tem um motivo claro para ser assim, tá? Então, isso é uma outra recomendação legal. E aí, bom, agora, assumindo que a gente já, na prática, escolheu o nosso modelo de nuvem, nosso serviço, eu estou com um produto candidato aí para ir para a produção, vou falar um pouco de algumas ideias e conceitos aqui do SRE e também boas práticas que são muito comuns, algumas são fora do SRE, mas são complementares, e isso aqui espero que seja útil para vocês nos produtos de vocês também. Bom, tem uma técnica que a gente passou a conhecer na época da Rivendell, mais ou menos em 2016, é um modelo de operação que o Shopify que introduziu, eles chamam isso de matriz de resiliência, tem vários artigos no blog de engenharia do Shopify que fala sobre isso e é bem interessante. Cara, isso aqui não é nada rocket science, tá? Basicamente é você mapear quais são as suas aplicações, que eu tenho uma matriz aqui exposta aqui com uma correlação entre aplicações, que são as colunas aqui da matriz, eu tenho aqui 4 aplicações de exemplo, né? E eu tenho aqui as linhas da matriz, são as dependências dessas aplicações. E aí, um erro super comum, não é um erro, né, mas um problema que a gente tinha que lidar quase sempre que a gente pegava um novo ambiente, na época lá na Rivendell, era, cara, você não tinha nenhum mapeamento de quais são as aplicações, o que é produção, o que é staging, cara, não tinha mapeamento nenhum. E se você não tem uma visão clara do que compõe o seu produto, né, quais são as aplicações, quais são os seus serviços, monitorar se torna um desafio absurdo. Vira tentativa e erro. Você começa a cobrir até você falar, cara, será que eu cobri todos os pontos que eu precisava? Então, esse cenário de você conhecer quais são suas aplicações e quais são as dependências dela, né, e do que o seu produto precisa para funcionar, esse é um ótimo passo para você conseguir ter sucesso em produção. Então, a gente recomenda bastante que isso seja feito, né? E que, se possível, o health check de cada uma das suas aplicações exponham, né, na prática essas dependências. Pode ser alguma coisa bem simples, como um JSON, chave-valor com nome da dependência, ok, não ok, qualquer coisa nesse sentido já ajuda bastante, né? Mas o teu time deveria conhecer, né, basicamente, do que o seu produto é composto,
porque senão o monitoramento se torna algo muito, muito custoso, que não vai te garantir de verdade que você está tendo tudo coberto. Então, isso aqui é um ponto de partida super importante. E aí, um dos conceitos-chave, né, do SRE é o que o pessoal chama de SLOs, né, que são Service Level Objectives, né? O SLO, ele basicamente olha, o meu objetivo de atendimento de algum indicador, vamos pensar com relação ao uptime, que é um que é fácil de todo mundo entender. Eu posso dizer que, por exemplo, olha, para o meu produto, 99,5% de disponibilidade, né, de uptime ao longo do ano é um ótimo benchmark. Assim, a princípio, poderia ser melhor, mas o cliente, enfim, entende que tem algum período de falha ali. 99,5% pode ser um ótimo padrão para você, né? Então, nesse cenário, o SLA é o que você coloca no contrato com o seu cliente, fala, olha, eu garanto que vai ficar pelo menos em 99,5% no todo o período que você analisar, etc. e tal, isso aqui. Se eu não atender, eu vou ter alguma multa em contrato, vou ter alguma coisa que vai me garantir que eu sou penalizado se eu não entregar. Então, isso aqui é algo muito mais contratual. O SLO é a meta do time. Então, talvez você tenha, por exemplo, olha, como o meu SLA com o cliente final ele é 99,5%, né, de uptime, vamos, de repente, colocar o SLO 99,7%, 99,8%, enfim, isso aqui pode ser qualquer número que você tenha conforto de que, atendendo ele, o teu cliente final vai ser atendido sem problemas com relação ao SLA. Isso é um ponto bem, bem legal. E os SLIs, né, que são Service Level Indicators, são quaisquer indicadores no qual você queira atribuir um determinado benchmark. Lá. Você quer falar, olha, o meu uptime tem que ser maior do que 99,5%. O meu percentil 90 desse serviço aqui, que é muito crítico, tem que ser, sei lá, menos do que 50 milissegundos. Pode ser qualquer indicador, você atribuir isso como um objetivo. Né? Isso aqui vai te ajudar, por exemplo, em OKR de engenharia e várias coisas que você, na prática, queira atender. Né? E aí o desafio do SRE, né, o desafio da velocidade, do State of DevOps, que é o estudo que embasa o livro do Accelerate que o pessoal comentou, é que você deve buscar o máximo de velocidade que você conseguir sem quebrar os SLOs, ou seja, qual que é o mais rápido que o seu time consegue fazer deploy, colocar o produto em produção, sem quebrar os contratos de serviço. Então, esse é o nosso desafio. E aí, o Error Budget é algo bem simples, né? No caso, por exemplo, vamos dizer que o meu SLO é o 99,5%, né, de disponibilidade. O meu Error Budget, então, seria, cara, o que eu tenho de margem de erro para atender os 100% finais. Então, seria, nesse caso aqui, 0,5%, né, na prática de error budget, é o que eu tenho dentro daquele mês, né, tipicamente para fazer as minhas mudanças, fazer qualquer coisa que eu queira que tenha o risco de impactar a disponibilidade. Então, esse aqui é um bom exemplo. E o SRE, ele propõe de uma forma um pouco mais assertiva, né, entre muitas e muitas possibilidades que você pode medir, os famosos 4 Golden Signals. Né? Esses Golden Signals são, basicamente, os sinais que você deveria acompanhar sobre as suas aplicações, os seus serviços, para garantir que está tudo funcionando bem. Então, os 4 são, né, a latência, que basicamente você vê, cara, quanto que aquele serviço leva, né, de tempo para você responder para qualquer coisa que seja mensurável de uma forma com latência, enfim, você deveria conseguir medir. O teu tráfego é um outro dado bem importante para você analisar em conjunto com a sua latência, né? Você vê o quanto que eventualmente o tráfego pode estar impactando a tua latência e também os erros, né, que são os 3 que você consegue medir de uma forma um pouco mais direta. E existe um quarto, que é a saturação. Esse não tem como você, de uma forma genérica, né, você dizer, olha, meu serviço saturou ou não. Né, isso aqui, na prática, você tem que fazer com teste de carga e com outras formas de medição, você tentar perceber, cara, esse meu serviço aqui, esse meu componente, a saturação dele é quando passa de, sei lá, 100 mil requests por minuto, ou alguma coisa nesse sentido. Isso aqui não dá para você automaticamente ter um alarme dizendo, olha, saturou esse serviço. Você vai ter que calibrar ao longo do tempo, principalmente usando esses outros 3 Golden Signals, né? Qual que é o ponto de saturação no qual aquele teu produto realmente não consegue mais atender a requisição do seu cliente final. Então, esses aqui são os 4 caras que, assim, você precisa medir esses, e tem outros que, se você quiser medir, enfim, dá para você ter alguns outros opcionais, mas esses aqui são os que, de fato, fazem toda a diferença na sua operação. Né? E aí, nesse contexto, né, de como que você mede, como que você instrumenta, né, o seu produto para ser monitorado em produção, quando a gente foi para a era da nuvem, né, a gente pode dizer assim, saiu daquele modelo mais tradicional, data centers on-premises e tudo,
para um modelo de arquitetura distribuída muito mais dinâmico, a gente diz que, na prática, o monitoramento tradicional ele já não atende mais, né? Você precisa ir para o que o pessoal chama de observabilidade, que é um termo que está um pouco mais recente, né, mas que está bastante na moda agora. O que ele, na prática, consiste? Né? Você tem um pilar, são 3 pilares oficialmente. O de métricas ele é composto pelo monitoramento tradicional de infraestrutura. Você tem ainda algumas coisas como PPN, alguns recursos fixos ali que você tem que medir, que ainda tem algum monitoramento de infra residual. Você tem bastante carga de APM, né, que são a performance de aplicação, e você deveria complementar isso com uma camada de logs, né, log centralizado tipicamente, e tracing também. Aí você consegue, instrumentando o teu produto com esses pilares, né, você consegue ter a total legibilidade dele num contexto de operação. Sem isso, hoje em dia, uma arquitetura distribuída que pode ser muito volátil, né, você pode ter containers, funções servers, coisas que são muito, muito voláteis e que não tem um lugar para você consultar os logs, né, ali dentro, né, você pode eventualmente ter aquele cara durando 1 minuto, 2 minutos. Esses pilares em conjunto te trazem uma capacidade de monitorar e operar o seu produto com propriedade, né? Então, isso aqui é o que a gente, na prática, recomenda hoje em dia. E aí, eu vou comentar bastante, né, aquela pesquisa do State of DevOps é o que embasa o livro lá do Accelerate. O pessoal escreveu o livro depois de alguns anos fazendo essa pesquisa. Tem até uma certa confusão hoje em dia. Teve um dado momento que aquela empresa do Jez Humble, acho que era Dora, né? Eu não lembro se o nome era esse ou não, ela foi vendida para o Google. Nesse ponto no qual a empresa foi vendida para o Google, agora tem 2 pesquisas independentes. Aquela do Puppet Labs, que era, enfim, junto com a Dora, e tem uma outra que o Google faz, então agora são 2, né? E aí eu analisei os relatórios das 2, né, desse ano de 2020, né? E estou trazendo aqui algumas recomendações que são, cara, o que se entende hoje, né, como práticas de operação, práticas de SRE, que fazem, né, na prática, o seu time andar de uma forma mais interessante. Eu vou trazer só um sumário aqui primeiro, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses pontos, inclusive as questões dos times internos, né, mas basicamente já tem um consenso muito claro de que para você escalar produto digital, muitos times de engenharia, tudo que você tem que fazer para o seu produto funcionar, você tem que criar plataformas internas que vão abstrair isso de uma forma mais simples, né, que vão simplificar a tomada de decisão e a complexidade da arquitetura de cada produto. E isso, na prática, faz com que você consiga escalar tendo uma padronização um pouco maior, né? Então, se cada aplicação, cada produto precisar ter, por exemplo, um log de um jeito diferente, um monitoramento de um jeito diferente, cara, vira um estado de complexidade tão alto que para você fazer qualquer coisa, você tem que, enfim, checar como que está naquele produto, né? Então, padronizar ajuda bastante. Tem uma outra forte tendência, né, na visão de prover self-service para tudo, né, para os times, para os produtos e tudo, e um foco muito grande em prover uma ótima dev experience, né? Tem várias empresas já criando soluções nesse sentido, plataformas internas, por exemplo, a Zup tem algo nessa linha, Mercado Livre também, tem vários times que estão trabalhando com uma visão de prover uma dev experience super eficiente, né, porque tem-se a visão, né, de que produto digital é algo difícil de fazer. Quanto mais você puder tornar a experiência de desenvolvimento e colocar o produto no ar mais fácil, mais chance de você ter um time muito bom que vai fazer o seu produto ter sucesso. Então, isso é interessante. E aí, nesse contexto de plataforma, a gente tem que ter a mesma perspectiva, né, de produto que a gente tem com o nosso produto final. Ou seja, eu preciso ter na minha plataforma um roadmap dela, eu preciso ter algo que vai me trazer uma visão, cara, eu quero ter log centralizado com tal tipo de métrica, etc. E tal. Quando que a plataforma vai suportar isso, né? Então, essa visão da plataforma também precisa ter um roadmap, uma visão de quem é o cliente final tão forte como você tem com o produto do seu cliente final, senão as coisas acabam ficando com uma sensação meio de cliente-fornecedor, não tão parceria, né? Então, isso pode não ser legal. E assim, a gente ainda encontra empresas hoje, né, que tem uma visão de aprovação formal, o cara quer apertar aquele botão lá no Gira, ele quer fazer qualquer coisa que ainda envolva um ser humano apertando um botão. Isso claramente hoje só existe ainda onde o nível de maturidade da engenharia está baixo. Assim, se você tem algo que você confia no teu processo de release, você confia que os seus testes automatizados vão pegar os problemas, você consegue fazer algo que faz um rollout com segurança, com métricas, isso é muito, muito melhor do que qualquer dedo mágico que tenha no Gira. Isso, enfim, normalmente, pessoa querendo ter controle e tudo, significa que a engenharia está não num nível de maturidade tão legal. E isso não quer dizer que você não possa agendar uma release, o produto ele vai ser lançado com uma campanha na televisão no dia tal. Cara, isso aí
perfeitamente possível, isso não tem nenhuma implicação com relação à engenharia. Tá? Isso, na prática, você pode perfeitamente agendar um produto quando você quiser, né? Mas a engenharia deveria permitir que você colocasse o seu produto no ar a qualquer momento, que você atualizasse ele a qualquer momento, sem precisar ter intervenção manual. Então, isso, só para não confundir um pouco as coisas, essa questão da aprovação formal tem muito mais a ver com ela ser necessária ou não, né, para a sua engenharia funcionar. Né? Então, legal. E aí eu vou citar como que normalmente eu vejo essas questões de plataformas internas funcionando. Ela acaba de uma forma ou de outra se materializando no que eu gosto de chamar de private PaaS, né, que seria um platform as a service privado. É como, vamos pensar, o Heroku foi um produto que teve muito sucesso alguns anos atrás, depois ele acabou se desvirtuando um pouquinho. É como se você tivesse como benchmark entregar para os seus times internos uma experiência de uso tipo Heroku, né? Tipo aquele nível de self-service e tudo, só que o teu time de segurança, o teu time de auditoria, o teu time de monitoramento consegue embarcar as preferências de cada um deles dentro da plataforma. Então, se você quer usar tal prática de segurança, se você quer usar tal prática de teste, a plataforma vai suportar as escolhas que você tiver feito, né? E aí, o que vai compor na prática esse Private PaaS, né? Alguns componentes de arquitetura, tipo o seu banco de dados, sua stack de log, enfim, vários componentes que na prática compõem o seu produto em produção vão ser suportados pela plataforma, ou seja, o seu time de produto não deveria ter que gerenciar se o seu post está rodando, né? Isso são coisas que a plataforma vai te entregar. O teu processo de CI/CD, né, seja delivery ou deployment, também deveria ter essa estrada pavimentada, como o Davi comentou, né, que se você escolher o caminho feliz, cara, automaticamente o seu produto vai para o ar, sem você precisar fazer nada de muito especial. Então, isso aqui é bem interessante. Isso já vai embarcar a forma como você monitora, a forma como você observa os seus produtos com tracing, com logs, então isso é bem importante. Também vai embarcar a tua gestão de ambiente, que é um ponto que é bem interessante. E aí, essa questão da gestão de incidentes dos playbooks também são algo que vai ficar muito mais fácil se você tem uma plataforma assim. E aí, uma empresa que eu conheço, enfim, o Mercado Livre também tem muito sucesso com isso, enfim, o Magalu também, um ótimo case de sucesso. O que eu conheço de mais perto, né, foi o case da Globo.com, que teve isso lá para 2012, 2013, ela conseguiu colocar uma plataforma no ar que envolvia o Tsuru, né, que era anterior ao Kubernetes, aí, ser open source. Ele já fazia coisas bem interessantes com container Docker e tudo. E para vocês terem uma ideia, quando a Globo.com migrou os data center da Embratel para o data center próprio que ela construiu lá perto do Projac, as próprias aplicações do Tsuru se migraram sozinhas, inclusive Cartola e outras como isso. Isso, para quem vem do modelo mais tradicional de operação, cara, isso parece um negócio que é mágico. E basicamente foi, cara, desliga pods, desliga máquinas que estão no data center antigo, automaticamente aquilo vai se rebalancear para o data center novo. Cara, o time de produto dessas aplicações todas não precisaram fazer migração nenhuma, foi simplesmente a plataforma se migrando sozinha. Isso, para mim, é bem parecido com o estado da arte, assim, difícil chegar em algo mais sofisticado do que isso, né? Então, esse é um case que é bem interessante, que traz para o time de produto muito mais autonomia, né? Para você trabalhar com qualquer coisa sem você precisar ter que combinar todos esses detalhes que são complexos, né, o tempo todo. Se você escolhe o caminho que a plataforma suporta, você vai ter autosserviço e tudo resolvido para você muito mais fácil. Então, isso é bem interessante. E aí, um dos temas importantes quando a gente pensa no processo de release, como que isso está acontecendo, né, tem alguns objetivos, né, que a gente deveria pensar em como que o meu produto sai do controle de versão e vai para a produção. Essa questão de ser self-service, né, é mandatória, até para uma empresa contratar hoje profissionais de desenvolvimento, qualquer perfil que seja, se ela não entrega no seu processo de engenharia algo self-service para o time, você tem que ficar pedindo, pede para o cara criar um repositório, pede para fazer deploy. Cara, ninguém mais quer trabalhar num ambiente assim, né? Então você tem que prover algo que seja bem self-service, muito high velocity, né? Vários deployments por dia, se for o caso. O processo de release, né, de deploy, tem que ser consistente e repetível, ou seja, se eu tentei fazer agora, se outra pessoa tentou daqui a uma hora fazer deploy da mesma versão, do mesmo produto, né, no mesmo ambiente, o resultado tem que ser igual. Isso não pode ser uma dúvida, né? Tem que estar automatizado e permitir isso, né? E a forma, a gente tem várias ali na prática de fazer um deploy em produção com menos risco, né? Mas o que ganhou bastante maturidade nos últimos anos e que é o modelo sugerido é o rollout progressivo, né? O pessoal chama de
canary release, ou qualquer coisa que seja nesse formato, né? Mas você basicamente coloca o seu produto em produção, a sua versão nova, e progressivamente você joga mais tráfego, ou mais usuários, ou mais qualquer segmentação que você queira, até que aquela nova versão receba integralmente o tráfego do seu produto. Então, esse é um modelo que as empresas têm sugerido você praticar. E aí, chegando agora naquele tema que ele não é sem uma boa carga de polêmica, tá? Se você tem um time 100% autônomo ou um time de SRE externo, eu fiz muito benchmark disso na época, em 2016, 2017, quando a gente estava na RMBel crescendo o time, a gente tinha NOC, modelo de plantão, etc. Eu fui procurar como que várias empresas do mundo, inclusive Spotify, né, que tem um super modelo documentado por aí, a maioria das empresas do mundo, elas têm um time de SRE externo. Externo quer dizer assim, não é o time de produto que fica 24/7 responsável por tudo. Por quê? Cara, esse on-call, esse modelo de plantão, ele é muito pesado, ele traz um impacto no turnover também, que, cara, se o seu produto você tem que desenvolver ele durante o dia, e se todo final de semana, à noite, você fica meio ali de sobreaviso para ver se aquilo ali vai ter problema ou não, isso é muito cansativo, então isso é bem pesado, né? Mas existe a questão de que o produto ele tem que ser responsabilidade do time que constrói, né? Se você tem um problema em produção, esse time que constrói tem que ser acionado, nem que seja um N3, alguma coisa assim, isso tem que na prática, ser responsabilizado, né, pelo time. Ele tem que ser dono do produto na perspectiva de sucesso e qualquer problema, ele na prática, responsável, só que você tem uma forte carga de apoio, né, dos times de plataforma. Ou seja, pega lá o exemplo que eu dei da Globo.com. Se o time do Cartola, por exemplo, percebe que está com problema no banco de dados, pode ser no MySQL, no Postgres, etc. e tal, a princípio não vai ser ele que vai resolver aquele problema no Postgres, né? Vai ser um outro time, né, que vai ser, na prática, responsável por aquilo ali, mas existe sempre uma colaboração, né? Então, não existe essa questão, olha, coloquei em produção, antigamente era muito, o pessoal pegava aquele artefato, jogava por cima do muro, aí um outro time recebe para operar. Isso no contexto de verdade SRE não existe, né? Você não tem uma passagem de bastão, o time inteiro, né? Ele está, né, praticamente responsável por manter aquilo ali saudável, né? E é uma forte colaboração, porque cada um tem uma responsabilidade maior sobre um determinado contexto, né? E aí, bom, estou vendo as perguntas ali, vou tentar responder. E existe uma questão, né, cara, tem tanta integração, tanta plataforma, tanto produto, como que eu consigo garantir que tudo isso que eu estou tentando fazer funcione em conjunto? Isso não é tão simples. E aí, no SRE, o que o pessoal sugere, e que é, cara, algo muito interessante, é que você adote para o seu produto os launch checklists. O que é isso de uma forma bem geral? Basicamente, é como se fosse o gabarito da sua preparação para operar em produção. Tudo que você deveria fazer antes de colocar em produção, que vai garantir, olha, eu fiz tudo que eu deveria fazer para, se eu tiver um problema, eu estou coberto, eu estou monitorando, eu estou com logs sendo mandados para tal lugar, eu estou com playbook, eu sei o que eu faço quando tal componente falha, né? Isso tem toda uma etapa de preparação, acho que vale muito ler esse capítulo do Launch Checklist, ver alguns sample Launch Checklist que tem na internet também, né? E qual que é uma visão bem importante? O time de SRE do Google, enfim, vamos dizer que seria o time talvez mais maduro de SRE de maneira geral, né? Enfim, é onde isso se pratica com mais intensidade. Ele só aceita um novo produto para ele operar. Vamos pensar, por exemplo, o Google comprou o YouTube lá em 2006, 2007, não lembro exatamente. O que esse time de SRE valida, né, na prática, para garantir que tudo foi feito para poder ele, de fato, operar sem ter tanta dúvida? É isso que compõe aqueles componentes lá, que aí pega, cara, tudo com relação a ambiente, tolerância à falha, playbooks, enfim, uma série de etapas preparatórias que você deveria fazer para o seu produto, quando tem um incidente, ele conseguir ser resolvido sem tanta dor, né? Então, isso é bem interessante. E aí, a gente passa por esse ciclo como um todo, né? O que eu deveria ter na prática acontecendo para garantir que quando eu tenho um problema, eu estou conseguindo resolver aquilo ali com o máximo de qualidade possível, sem ter que ficar, cara, troubleshooting maluco ali, acessando o wiki, procurando informação em vários lugares, né? Na prática, a gente tem o que a gente chama de gestão moderna de incidente. O que é isso? Antigamente, vamos pensar PagerDuty, que é uma solução que o pessoal conhece bastante, ServiceNow, etc. e tal. Cara, o time recebia um page ali, uma notificação, um SMS, uma ligação, e ele tinha que procurar, botando na StackLog, na Wiki, em um monte de lugar diferente, o que pode ter acontecido para causar impacto naquele produto. Pensando tudo que a gente já aprendeu, de alguns anos para cá,
o que a gente já consegue praticar hoje, qual que seria a receita para você ter uma gestão moderna de incidentes te trazendo o máximo de assertividade para você resolver os seus problemas e não ter algo que vai ficar na prática muito tempo te tirando problemas, né? É você usar aqueles golden signals, né? Você acompanhar para cada produto e serviço seu latência, erro e o tráfego, isso é um ponto super chave, aí você vai ter a saturação, né, sendo acompanhada um pouco por esses 3 signals. Cara, a gente também fala muito, né? Cara, quando você tem um produto que está maduro em produção, está saudável, e ninguém fez nada, é difícil que alguma coisa falhe. É muito difícil que, sei lá, algum serviço da Amazon esteja fora, algum serviço do Google está rateando. É muito, muito improvável. É muito mais provável que algum deployment de algum componente seu tenha gerado algum erro, alguma coisa que não foi tão testada em conjunto, e isso vai propagar para gerar uma indisponibilidade depois. Então, se você consegue ter golden signals, né? Vamos pensar, cara, muito simples. Gráfico de linha, histórico aí de 1 a 2 semanas, eu vou acompanhar os 3 golden signals principais, vou acompanhar se teve deployment, se algum componente meu ali que mudou alguma coisa recentemente em produção, vou também acompanhar as dependências da minha aplicação para ver se algum incidente aconteceu, pode ser uma dependência externa, também não precisa ser necessariamente algo interno, né? E se eu tenho isso previsível, né? Se eu estou pensando a tolerância à falha para cada um dos componentes, talvez eu consiga, via ChatOps, via N-script de automação que eu posso fazer nos meus playbooks, talvez eu consiga, inclusive, automatizar a resolução se eu tenho um cenário que é previsível, né? Então, isso é um ponto, e isso deveria ser o que a gente busca como benchmark para, em vez de ficar desesperado de madrugada, que plantão para quem já ficou, cara, quando você não tem pleno domínio sobre qual é a tua arquitetura, qual é o seu produto, é muito difícil você, enfim, assumir essa responsabilidade de, no meio da madrugada, tomar uma decisão pela empresa, né? Então, isso aí deveria ser preparado e testado no horário comercial, com muitas etapas ali de teste e depois de documentação, né? Para você conseguir ter algo que, de fato, traz um risco baixo na sua operação em cada vez que ela tem um incidente, né? E aí, falando agora, enfim, falei sobre vários desses cenários de SRE, alguns contextos ali que são importantes para a gente conhecer. Vou falar sobre as métricas que são, na prática, elas têm muita correlação com o Accelerate, que a gente falou, né? Na prática, esses estudos do State of DevOps são o que propõe quais são os indicadores que fazem diferença, né? Os 4 principais são aqueles que o Accelerate escolheu, basicamente é o Deployment Frequency. Eu trouxe aqui na versão 2020, né? Ou seja, qual que é o nível de maturidade que eu deveria ter com relação a esses indicadores para o meu time ser considerado Elite, High Maturity, Medium Maturity ou Low, né? Low que é o pior de todos, né? Deployment Frequency quer dizer que, então, os melhores times fazem múltiplos deployments por dia, sem problema, na hora que ele quiser. Isso é um benchmark, enfim, legal de conseguir atender. Um nível razoável ainda de maturidade, não estado da arte, mas ainda bom, né? Que você consiga fazer entre um deploy por dia e um deploy por semana, tem que ser, enfim, algo tranquilo. Se você não está, pelo menos nesse nível, acho que tem que trabalhar um pouquinho melhor sobre o que está impedindo que chegue nessa velocidade. Isso aqui acho que é algo bem importante. O medium e o low, assim, entendo que talvez você esteja ainda transformando esse ambiente, você pegou alguma coisa que a engenharia não estava tão pensada assim, mas se você está com algo como uma vez por semana até uma vez por mês, ou pior do que isso, enfim, a tua frequência de deploy, ela com certeza deve melhorar para que você tenha a competitividade que você espera, né? Então, isso aqui, traçando, né, valores reais para esses indicadores, esses aqui deveriam ser os nossos benchmarks para deployment frequency, né? Tem um outro indicador, que é o Lead Time for Changes, né? Que é, cara, entre eu conseguir fazer aquele produto ser implementado, né? Enfim, aquela feature está pronta, né? Eu estou, a princípio, com o time de desenvolvimento acreditou que aquilo ali está concluído. Entre aquilo estar pronto e ir para a produção, quanto tempo que eu demoro, né? Os times elite, né, normalmente demoram menos do que um dia para isso acontecer, independente de qual que é o processo que isso vai levar. Os times de média maturidade ali, né? O high ainda é melhor do que a média, mas não tão bom assim. Pode ser entre um dia e uma semana. E aí o low e o medium são algo, cara, mais do que uma semana, enfim, qualquer coisa, um tempo muito longo entre o time desenvolver e colocar em produção, é algo que, assim, tem alguma carga de processo, aprovação, alguma coisa não está legal ali, algum obstáculo, a gente tem que tentar identificar e remover para que o nosso time possa ter realmente a melhor maturidade possível. Aí tem um outro indicador que é muito focado, né, em indicadores de operação mesmo, que é o Mean Time to Recover, ou seja, quando eu tenho um problema, um incidente que traz indisponibilidade para o meu produto, quanto tempo que eu demoro para recuperar ele, para ele voltar a ficar disponível? Os times melhores, né, na prática, levam menos do que uma hora para isso acontecer. Então,
cara, qualquer incidente que aconteça, né, na prática, você deveria ser capaz de repente, entre 1 hora e 1 dia, dependendo de qual que é o serviço, qual que é a criticidade dele, pode ser algo, enfim, aceitável, né? Agora, pegar um serviço que leve mais do que 1 dia para voltar para a produção, a não ser que seja alguma coisa, sei lá, um back-office menos crítico, alguma coisa assim, cara, mais do que 1 dia para você resolver um problema em produção, eu acho assim, totalmente fora do real, né? Não dá para aceitar algo assim. Se você está num ambiente que tem indicadores como esses, você tem que, enfim, levar para a gestão, levar para os times, né, que possam tomar uma decisão sobre isso, para buscar uma melhoria real, né? Porque isso aqui, enfim, não é algo aceitável. E aí, esses indicadores, alguns deles são duais, né? A gente tem na prática o Change Failure Rate, ele ajuda a calibrar o nosso deployment frequency, né? Na prática, eu quero fazer deployments com muita frequência, com muita facilidade, só que eu não posso trazer com isso um Change Failure Rate muito alto. Ou seja, eu não posso trazer uma carga de falha para o meu produto muito alta porque eu quero fazer deploy com frequência. Então, esse aqui é um indicador que, infelizmente, eu não gostei muito de como ele apresentou nesse ano aqui. Na prática, ficam 3 times aqui, 3 grupos, né, de 0 a 15%, e você não consegue saber entre eles aqui qual que é o nível bom, qual que é o nível ruim, mas tipicamente, assim, já trazendo um pouco de visão minha, 15% já é algo bem ruim, assim, tipo, se você tem, sei lá, entre 20 deployments que você faz, 3 dão problema, cara, isso é algo muito, muito ruim. Eu diria que, assim, até 5%, né, de change failure, ou seja, 1 a cada 20, cara, pensando aí quanto que a gente tem de dinâmica, coisas que a gente tem que se preparar, até uns 5% eu acho que deveria ser um benchmark aceitável, né? Assim, 1 a cada 20 deployments você tem um problema, ok, né? E esse indicador ele é medido normalmente. O que é uma falha, né? Normalmente quando você tem uma mudança que é colocada em produção e ou ela tem um rollback logo depois ou ela tem um hotfix, ou seja, você tem que fazer um patch logo depois para corrigir algum problema, né? Então, isso aqui é calculado em função do número total de deployments que você tem. Então, esses aqui são os indicadores principais que a gente tem. Só que eu gosto de trazer também essa visão que a gente aqui no Brasil, América Latina, fica com uma visão, às vezes, um pouco enviesada pelo que a gente vê nos QCon da vida, nos grandes eventos que a gente vê internacionais. Essas respostas que subsidiam o Accelerate e esse relatório, né, o States of DevOps, menos de 1% das respostas são daqui, né, da nossa região. Então, a gente não sabe se esses benchmarks que eu passei, né, depois eu compartilho esses slides aqui, a gente não sabe se esses números aqui são, na prática, os mesmos que a gente teria, né, na prática aqui para a nossa região. Talvez isso aqui tenha uma certa mudança. Eu gosto de acreditar, né, que na prática, aqui nas melhores startups, melhores empresas de engenharia aqui no Vale no Brasil, a gente está numa quase paridade com o Vale do Silício, talvez a gente esteja 1 ano depois, alguma coisa assim, mas eu gosto de ter para bons times de produto, né, bons times de engenharia, esses benchmarks igual, enfim, na Europa, no Vale do Silício, os melhores times estão buscando. Então, acho que esse deve ser nosso objetivo. Talvez a gente tenha que lidar, né, com algo um pouco mais enfim, um pouco mais lento por alguma questão de dificuldade, né? Agora eu vou tentar passar ali para as perguntas, né? Acabei já respondendo, acho que algumas, mas nem todas, né? Deixa eu ver se ficou. Ficou uma de Change Failure Rate bem interessante ali. Quanto tempo é aceito para decidir se foi um sucesso ou não? Ah, sim. Cara, isso é uma ótima pergunta. Assim, tipicamente, quando você tem um produto colocado em produção, uma nova versão, você normalmente mantém aquele. Se você está fazendo ou deploy blue green ou um canary release, qualquer coisa como isso, né? Tipicamente eu diria que depois que você derrubou aquela versão antiga, né, ela não está mais em produção, se você seguiu adiante com aquela versão que foi promovida, eu entendo que foi sucesso, tá? Assim, se ela teve algum problema, não foi tão crítico assim que pedisse um rollback ou pedisse um hotfix logo depois. Então, eu diria que assim, quando você na prática está rodando só com a sua versão nova, né, você não tem mais aquela sua outra variação, você pode considerar que foi um sucesso. Mas assim, acho que isso varia um pouco de uma empresa para outra, né? Você pode ter isso aí, eventualmente, de repente analisa, cara, eu vou ter até 2 dias depois para ver se eu tive um hotfix ou não. Enfim, acho que isso você pode ter um tempo variável, mas eu gosto de pensar que se você derrubou a sua versão antiga, já não tem mais ela rodando para você poder chavear, é porque o seu deployment foi feito com sucesso. Então, Bruno,
Desculpa até te cortar assim, é só porque eu vou ter os outros tempos de palestra, mas vamos fazer o seguinte: vamos Sim. fazer uma sala de DevOps para a gente falar esse assunto mais a fundo. E eu acho que eu tenho um final de tempo também amanhã, um pouquinho de tempo, porque eu quero entrar mais a fundo nesse assunto, mas a gente, eu não pensei, foi de culpa minha, eu não pensei na Não, não, tranquilo. palestra ter mais tempo, eu pensei também, a gente não tinha testado ela antes, né? Uhum, Então, sim. fica tranquilo, eu peço desculpas, mas é mais nesse sentido, pode ser? Não, não, maravilha. E, cara, pessoal, quem quiser também conversar comigo, tirar qualquer dúvida, a gente falar sobre esse tema, pode, enfim, me adicionar no LinkedIn, mandar e-mail, qualquer coisa que vocês queiram conversar. Esse é um tema que eu sempre estou discutindo e conversando. Então, obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar. E quem quiser falar mais sobre o assunto, é só entrar em contato que estamos aí. Obrigado, então, pessoal. E o contato do Bruno vai estar disponível para todo mundo, e ele vai estar aqui e também está lá no WhatsApp, né, Bruno? Eu vou te puxar lá para o grupo do WhatsApp dos participantes, tá bom? Beleza, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado.